Bom dia, boa tarde a todas e todos, né? Eu sou Eliane Pavilovski, e para introduzir o tema que vai ser desenvolvido nessa 24ª, né, oficina Citizen, que é essa interface entre informação, comunicação e imaginário, eu acho importante trazer, né, o que compreende essa inserção do imaginário nas investigações dentro da ciência da informação. Essa noção ela vai ser importante porque ela vai auxiliar na compreensão das pesquisas que vão ser apresentadas a seguir. Para eu não me perder no tempo, porque se trata de um assunto assim bastante denso, eu organizei um pequeno texto para orientar a minha fala. E eu vou seguir esse roteiro para que a apresentação ela seja mais objetiva. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, para começar, eu acho que é interessante fazer um exercício de volta ao passado, o que nós vamos chamar aqui dos primeiros humanos, né? E pensar em relação ao que esses indivíduos eles tinham com o mundo. Hoje nós temos o conhecimento acumulado que nos permite compreender certos fenômenos, explicá-los e comprová-los. Mas naquele início dos tempos, muitos acontecimentos, eles não podiam ser compreendidos, obviamente, da forma como nós os entendemos hoje. O amanhecer, o anoitecer, né, raios, trovões, períodos de seca, por exemplo, para nós são temas explicáveis com argumentos comprovados, diferente do que aconteceu naqueles tempos. Nós conseguimos entender o que move e ocasiona esses fenômenos, mas os primeiros humanos não tinham acesso a esse tipo de informação, e eles precisavam explicá-los para compreender como viver naquele mundo. Principalmente quando se tratava de temas sensíveis, como a morte, era necessário representar de alguma forma o que estava acontecendo, para exorcizar essa angústia trazida por certas vivências, que a razão ou a observação eles não conseguiam explicar. Então, Minayo ela vai falar sobre isso, ao dizer que desde tempos imemoriais, foram as religiões, a filosofia, a poesia, os mitos, os instrumentos de conhecimento por meio dos quais era possível desvendar as lógicas profundas da vida cotidiana e do destino humano. Foi através dos mitos que as tribos primitivas explicavam os fenômenos que cercam a vida e a morte, o lugar dos indivíduos na organização social, seus mecanismos de poder, controle e reprodução. Então, nesse sentido, foram construídas narrativas explicativas que associavam imagens, histórias e rituais para compor essa explicação de mundo. Nós podemos ver isso, por exemplo, no mito de origem chinesa sobre o início dos tempos. E, pela narrativa desses mitos, a gente consegue perceber uma tentativa de explicar a origem e o início do mundo. Numa observação mais atenta, a gente pode ver elementos que são parecidos em outros mitos de origem, que se utilizam de estruturas semelhantes para explicar os acontecimentos do início dos tempos. Mas, quando a gente fala de mito, nós já estamos falando de uma composição mais elaborada. O mito é uma narrativa privilegiada do imaginário, que busca contar uma história exemplar e significativa, ou seja, uma história sagrada, um acontecimento que teve lugar no tempo primordial. O mito, portanto, ele é uma das representações do imaginário, e ele vai se manifestar também de outras formas, como, por exemplo, por meio dos símbolos. Girard vai definir o símbolo, uma palavra originária do grego, como relacionada a lançar com, por junto com, juntar. Esse autor ele ressalta que a palavra símbolo, por sua origem, implica uma dualidade seguida de uma unificação. São duas coisas formando uma só, não por fusão, mas por ajustamento, sem perda de individualidade. E o que também vai definir símbolo como um termo mesmo, uma imagem, que nos pode ser familiar na vida cotidiana, mas que irá possuir conotações especiais, além de seu significado convencional. Para Jung, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. A gente tem também que Gilbert Durand, que é um dos principais autores com os quais nós trabalhamos em nossas pesquisas, ele considera que o símbolo corresponde a uma maneira de expressar o imaginário, porque ele evoca por uma relação natural algo ausente ou impossível de ser percebido. É uma representação que faz aparecer um sentido secreto que tende a se repetir. E Gilbert Durand vai classificar esse símbolo de algumas formas. Ele vai chamar de rituais os símbolos que são relacionados aos gestos, iconográficos os símbolos relacionados à imagem visual, e mitos os símbolos organizados numa narrativa que é relativa à palavra. A gente vai ter, então, para Gilbert Durand, que ele considera o imaginário como um conjunto de imagens e das relações entre essas imagens, que vai constituir o capital pensado do Homo sapiens.
Para Duran, diante da impossibilidade de encarar o desconhecido e manusear os perigos que esse possa representar, o imaginário ele vai criar imagens, buscando desenvolver estratégias para enfrentar e explicar essas situações. Mas acontece que isso só pode ocorrer porque há uma estruturação dessas imagens. Segundo Duran, as imagens podem ser agrupadas em núcleos organizadores porque há uma estreita relação entre os gestos do corpo, os centros nervosos e as representações simbólicas. Nessa apresentação, nós não vamos nos aprofundar, né, nos pressupostos dessa teoria, que foi desenvolvida por Gilbert Duran, que é denominada Estruturas Antropológicas do Imaginário, que está aqui esquematicamente apresentado nesse slide. Né? O que importa destacar é o entendimento, que também é compartilhado por Bourdieu, de que o poder simbólico é considerado como um poder de construção da realidade, porque o mito e os demais sistemas simbólicos podem exercer um poder estruturante porque eles são estruturados. Bom, um outro conceito que é importante para a gente entender o imaginário na perspectiva, né, que a gente vai apresentar, é baseado em Jung, para que os símbolos são uma forma de expressão do inconsciente, e que pode ser dividido em duas categorias, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então, Jung vai dizer que os conteúdos inconscientes, eles são de natureza pessoal, quando podemos reconhecer em nosso passado seus efeitos, sua manifestação ou ainda sua origem específica. Eles são parte integrante da personalidade, pertencem ao nosso inventário pessoal. O inconsciente coletivo, entretanto, ele vai concentrar o resíduo psíquico da evolução do homem, suas imagens primordiais, uma estrutura denominada arquétipo, que é definida por Jung como formas instintivas de imaginar. Jung ele vai afirmar que o inconsciente coletivo ele possui conteúdos e modos de comportamento idênticos em todos os seres humanos, constituindo, portanto, um extrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. Para Jung, quando se fala em inconsciente coletivo, a gente está tratando de imagens universais, que existem desde os tempos mais remotos, desde a época, né, do que nós estamos chamando aqui dos primeiros humanos. E, na perspectiva de Jung, então, a psique ela é composta de numerosos sistemas e níveis que, apesar de diversificados, eles são interatuantes e que pode ser distinguido em três níveis: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Bom, e por que essa noção é importante para nós e para as nossas pesquisas? Porque, de acordo com Jung, a consciência ela se constitui uma película que cobre o inconsciente, cuja extensão é desconhecida. Ele fala que um quinto, um terço, ou talvez metade da vida humana, ela se desenrola em condições inconscientes. E Jung ele vai considerar não ser possível lidar com os processos inconscientes devido à sua natureza intangível, mas uma possibilidade de acesso a esses conteúdos se dá por meio do imaginário. A pesquisadora Danielle Pita é uma das autoras, né, que vai falar sobre isso. Segundo Danielle, no final do século XX, os progressos científicos demonstraram ser impossível estudar o ser humano como um simples objeto, e que um estudo baseado na observação sensível dos fatos vem parecendo como muito mais adequado para a obtenção de um conhecimento aprofundado de um objeto tão complexo quanto o ser humano. Essa argumentação, então, ela passa a colocar o imaginário como integrante do cenário científico, porque, por ser uma perspectiva que vai possibilitar acessar conteúdos e percepções que não são atingidos pelos métodos de investigação das ciências ditas positivistas. No caso da ciência da informação, que é a nossa área, essa inserção ela surgiu da necessidade de incorporar novas estratégias investigativas para responder a perguntas de pesquisas que não eram esclarecidas pelos instrumentos usuais utilizados então no campo. A gente tem aqui especificamente, isso tem ocorrido, né, dentro da ciência da informação, por meio do nosso grupo de pesquisa, o Gabinete de Estudos da Informação e do Imaginário, o GEDAI. A nossa opção por utilizar essa estratégia, utilizar o imaginário como uma estratégia investigativa, como uma possibilidade de pesquisa, ele considerou as nossas perguntas de pesquisa e a necessidade de associar elementos simbólicos para acessar conteúdos inconscientes por meio do que a gente chama de uma dimensão simbólica. Bom, como essa dimensão simbólica, ela se constitui como um método compreensivo,
que tem como objetivo decifrar o sentido próprio da realidade humana em oposição aos métodos explicativos, que procuram apenas estabelecer relações de causa e efeito. Nosso objetivo é compreender o que está subjacente aos comportamentos visíveis e inserir elementos simbólicos para acessar outras perspectivas de investigação. E como exemplificação da aplicação dessa estratégia, eu trouxe 4 pesquisas realizadas por pesquisadores do nosso grupo, no âmbito do mestrado, doutorado e nos nossos projetos de iniciação científica. Bom, a primeira investigação é a minha pesquisa de mestrado, intitulada Tomada de Decisão Organizacional e Subjetividade, Análise das Dimensões Simbólico-Afetivas no Uso da Informação em Processos Decisórios. O objetivo dessa investigação foi analisar os comportamentos informacionais envolvidos em situações de tomada de decisão no processo de análise de assunto, realizado na atividade de catalogação em bibliotecas universitárias, a tentativa de entender como é que os aspectos subjetivos eles se integram às competências individuais para influenciar a busca e o uso da informação no processo de tomada de decisão. A metodologia utilizada nessa pesquisa compreendeu o teste arquetípico de 9 elementos, análise projetiva, análise de conteúdo, protocolo verbal, incidente crítico e manifestação poética. Como resultado dessa pesquisa, a gente percebeu que o uso da perspectiva simbólica possibilitou compreender, pela caracterização dos micro-universos míticos, por meio do Atenov, que as formas de seleção de termos na atividade de análise de assunto, dentro desse processo de catalogação, elas estão relacionadas a que tipo de desafio essa atividade ela representa para cada bibliotecário, consideração que foi associada à forma como os indivíduos pesquisados, eles significam o mundo. Bom, uma segunda investigação foi a minha tese de doutorado, que foi intitulada Comportamento Informacional em Processos Decisórios Estratégicos, Dimensão Simbólica do Uso da Informação por Gestores. O objetivo dessa pesquisa foi investigar o comportamento relacionado à tomada de decisão de gestores, buscando identificar a potencialidade de serem incorporados a essa dimensão simbólica afetiva como estratégia para verificar a influência do inconsciente no uso da informação em processos decisórios. Os métodos utilizados foram o teste arquetípico, de 9 elementos do T9, incidente crítico, manifestação poética e entrevista semi-estruturada. Como resultado dessa pesquisa, o que a gente percebeu? Que os gestores, em situação de tomada de decisão, a gente identificou simbolicamente como que a informação ela se associou ao universo imaginário de cada um. Essa análise propiciou uma reflexão sobre o que motiva a escolha de determinadas informações em detrimento a outras no processo decisório, e também é um fato que foi associado ao micro-universo mítico de cada gestor. Bom, uma terceira pesquisa, que eu trouxe para ilustrar esse estudo imaginário dentro da investigação da ciência da informação, em nível de mestrado, ela buscou investigar, no âmbito de um projeto de iniciação científica, como os elementos simbólico-afetivos eles se estruturam na constituição das identidades individuais de estudantes de graduação que participam de atividades científico-acadêmicas junto ao grupo de pesquisa, influenciando o compartilhamento de informação e a construção de conhecimento. Como metodologia, utilizou-se uma adaptação das obras de Mark Pearson e Pearson Mar, que descreveram, a partir de uma apropriação livre do conceito de arquétipos desenvolvido por Jung, um sistema tipológico no qual são identificados 12 tipos de padrões imaginários, que nós denominamos como perfis arquetípicos. Como resultado dessa pesquisa, a gente verificou que a identificação do alinhamento dos bolsistas com esses perfis tipológicos, propostos na teoria de Mark Pearson, forneceu informações importantes sobre o que os estudantes estão naturalmente e inconscientemente motivados a fazer. E dessa forma a gente conseguiu compreender os propósitos fundamentais quando eles estão inseridos no ambiente de iniciação científica. Essa estratégia investigativa, ela propiciou o entendimento da complexidade e da singularidade, tanto nas interações infocomunicacionais, quanto dos vínculos estabelecidos e da construção do conhecimento decorrente da vivência na iniciação científica, e bem como da diversidade das motivações por trás delas. E a última pesquisa que vai ser apresentada, ela demonstra como é que o imaginário foi inserido
como uma estratégia de investigação conduzida na iniciação científica. A pesquisa intitulada Comunicação, Informação e Imaginário no Processo Eleitoral Brasileiro, o Messias Bolsonaro e o Mito do Rei pela Graça de Deus, buscou analisar a influência de fatores simbólicos, né, como o mito do rei pela graça de Deus, proposto por Marilena Chauí, na época da última campanha presidencial brasileira. Foram analisadas 3 postagens no YouTube numa tentativa de identificar se e quais elementos constituintes desse mito poderiam ter sido suscitados no imaginário dos eleitores quanto das eleições. A gente tem um recorte dessa análise que mostra, por exemplo, no segundo vídeo analisado, que foi dito que um novo Brasil está nascendo, um Brasil patriota em que o cidadão tem orgulho de dizer que vive aqui. Considera-se que existe nessa fala uma exaltação do patriotismo a que Chauí se refere como sendo uma espécie de religião cívica. Percebe que o sentimento patriota é uma forma arcaica de nacionalismo que foi criada pela minoria capitalista para manter uma certa ordem, né, e oprimir determinadas vozes, né, das classes menos favorecidas. Esse sentimento é ressaltado e valorizado também na representação de um recém-nascido envolvido com as cores verde e amarelo. Como resultado dessa pesquisa, a gente percebeu que a repetição, a reinterpretação e o recrudescimento das fórmulas míticas que Marilena Chauí traz, de sagração da natureza, sagração do governante, do nacionalismo e do verde-amarelismo, explicitamente evidenciadas nos conteúdos vinculados intencionalmente durante a campanha de Jair Bolsonaro, parece deixar evidente a influência desse recorte específico do imaginário sobre as origens do povo brasileiro. Foi possível perceber a presença de uma dimensão simbólica nos discursos, fato que auxiliou a compreender o movimento por trás, né, das opções de voto que elegeram o candidato. Especula-se, né, que o uso de elementos simbólicos religiosos tenha sido intencional, mas que o seu apelo ao substrato imaginário maior tenha sido involuntário, por esses conteúdos já estarem cravados na mentalidade brasileira. Bom, essa apresentação, né, sintética dessas pesquisas, ela permitiu que a gente percebesse que o inconsciente humano ele contém muito mais do que o que corriqueiramente a gente chamaria de restos de fragmentos de experiências conscientes cotidianas. Né? Pelo contrário, a gente percebe que ele comporta a possibilidade de introduzir imagens arquetípicas e símbolos, uma função mitopoética, criadora de mitos, que pode permitir a criação de conexões para que se possa compreender determinados fenômenos. O símbolo, né, conforme a afirmativa de Jean Chevalier, ele tem excepcional propriedade de sintetizar as influências do inconsciente e da consciência, é uma expressão sensível, mas o sentido de cada um pode ser diferente, segundo as sociedades e a situação vivenciada. Por esse motivo, a sua interpretação deve se inspirar não só na figura, mas em seu movimento, em seu meio cultural, e em seu papel particular aqui e agora. Bom, em linhas gerais, né, foi esse conteúdo que eu selecionei para poder abrir a nossa sessão. Eu agradeço a atenção de todos, né, e de uma forma sintética a gente procurou apresentar, né, esse tema, que vai ser desenvolvido melhor nas apresentações, né, das pesquisas. Obrigada a todos.